156, sexto ano. Ciências. Sim. Deixa eu colocar aqui. 156. Eu acho que eu não tenho essa página, não. É um assunto novo. Bom dia, Raquel. Bom dia, professor. Que coisa boa ter você por aqui. Melhor aluna que eu tive. Olha. Valber foi tua aluna? Foi não. Foi não. Raquel já foi minha aluna. Valber não foi não. Valber foi não, né? Valber foi minha no quarto ano. Não, aliás, terceiro e quarto. Então, sim. Gil, eu vou ter que abrir aqui o programa aqui, só um minuto. Deixa eu atender a pessoa aqui, tem mais Tá. um. Certo, pode usar o livro, Raquésia. Professor, eu vou passar uma atividade e vou responder com eles. Então não precisa não, né? Eu acredito que eles... eu vou usar para eles poderem responder, porque eles só vão conseguir responder se caso eles não tiverem livro, mas já para eles pesquisarem na internet também. Vou dar um tempinho para eles responderem. Então faça, aí quando você disser assim, professor, aí eu pego. Deixa eu ver se eu tenho um livro do 9º ano no grupo do Google Sala de Aula, só um minutinho. E tem uma turma, 6º ano não tem, aí eu vou ter que botar ainda hoje, de hoje para amanhã, né? Aí eu vou colocar o restante, livro escaneado, para quem não tem livro. Deixa eu olhar. Qual é a página? Então, aqui eu vou dar uma revisão sobre a prova. Certo. Então, 9 essa página aqui. Aí, 120 eu acho que não tenho não, mas... É unidade de conservação, no caso. Capítulo 5, biodiversidade e sustentabilidade. Biodiversidade. Aqui não é 90 não. Aqui é outro nome. Aqui, capítulo 5, tá? Pronto, aí eu vou passar o livro. Aí você vai passando as questões e tal, tá certo? Aí qualquer coisa é só me chamar. Eu vou botar para gravar aqui. O Instagram. Pronto, boa aula aí, viu? Obrigada. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Gil. E aí, meu lindo? Espera só um instante que eu vou botar o plural aqui. Só um minutinho que eu vou botar... Eu vou botar o livro do 6º ano, viu? Aham. E essa página não tem não aí. Tem alma, Tony? 56? Eu tô vendo agora. É interação do organismo com o ambiente. Certo, eu vou acessar aqui, viu? E eu coloquei da página 90 até a página 120, tá? Então, hoje eu vou fazer uma discussão geral. Vou passar uma atividade para vocês, vou dar um tempo para vocês responderem essas questões, certo? Deixa eu só organizar essa primeira aula, que é mais complicada. Sofia tá aí? Sofia tá aí? Pega o nome de quem tá, viu? E chame quem não tá. Sobre a biodiversidade, também conhecemos a sustentabilidade. E aí, sobre sustentabilidade? Espera aí, vê se o jeito ainda tá carregando aqui. Desenvolvimento sustentável.
Estou abrindo. Tá. Você tá ótima. É só passar a tela do lado, Raquel. Aqui tem todos os alunos. Aí você tá ótimo, o som perfeito, a imagem perfeita, viu? Professor, obrigada. Então vamos lá. Sustentabilidade é uma sustentar, ou seja, promover as futuras gerações. Professora, qual é a página mesmo? Sustentar. Então vamos começar com a primeira questão. A página é... Viu? 156. Aí eu tô abrindo aqui ainda o livro, viu? E tá carregando. Tá bom. Para começar a desenvolver a nossa atividade. Número 156. Tá abrindo ainda. Universidade. Número 2. Número 1. O que é biodiversidade? Número 2. Qual a diferença entre a biodiversidade e a sustentabilidade? Nós temos como 152, né? Não, 56. biologia, como biovida, biologia, da vida. Então, sempre que dá um bio, vai caracterizar de Vou passar aqui agora. Agora vai. conhecimento da vida. Bio, tudo que trabalha bio. Biologia sempre vai ser estudiologia e bio para a vida. Agora, biodiversidade vai ser a variação. Diversidade é aquilo que varia, é aquilo que surge, é aquilo que pode... Chegou aí. Não, tá chegando não. Peraí, deixa eu... Aqui. Tá chegando. Chegou, Marconil. Pronto, eu vou só aumentar a tela aqui. Hã? Vou aumentar a tela. E a sustentabilidade. Aí vocês pulam 4 linhas para o 3. Tá vendo? Tô vendo, só que a letra tá pequena. Tá. Aí aumente mais, assim, subindo mais a página. Só tá a imagem, viu? Certo, eu vou... Isso, tá ótimo, Marconil. Tá Ótimo. boa a letra, o que mais? Ah, tá ótimo. Tá. Obrigada. Tá. Porque dá pra tirar zoom também, né? Aham, Não, aí... mas não, ela não tá no computador, aí não dá não. Aí aqui, interação do organismo com o ambiente. Tá bom. Boa aula, tchau. Obrigada, tchau. Então, os órgãos dos sentidos e o sistema nervoso nos fornecem informações importantes sobre o mundo, mas em certas situações eles podem nos enganar. É o que acontece nas ilusões de óptica. Como vemos na figura 9.1, a diferença entre os tamanhos das 3 silhuetas. Neste capítulo, vamos conhecer os órgãos que nos fornecem informações sobre o ambiente, olhos, orelhas, língua, nariz e pele. Veremos também que as informações sensoriais são interpretadas e coordenadas pelo sistema nervoso. Então, aqui a gente tem, como ele disse, sobre a figura 9.1, né? Que é aquela que nós vimos, que aí vocês têm no livro também, que são essas três pessoas aqui, essas 3 restas de pessoas. Então, a gente está vendo, como ele diz, né? Então, o sistema sensorial. Não, pode passar. O sistema sensorial. Os seres humanos e muitos outros animais recebem informações do ambiente e do próprio corpo. Você sabe como isso acontece? As informações são recebidas por células especializadas que podem estar reunidas em órgãos dos sentidos, como os da visão ou da audição, e equilíbrio. Um conjunto formado por todos os órgãos dos sentidos é conhecido como sistema sensorial. Cada uma dessas estruturas sensoriais é capaz de receber certo tipo de estímulo, luz, som, substâncias químicas,
variação de temperatura e etc. Esses estímulos são transformados em impulsos nervosos, e levados para o encéfalo ou para a medula espinhal. O sistema nervoso interpreta os impulsos, armazena informações e encaminha respostas para as glândulas ou para os músculos. É por meio desse processo que nós e muitos outros animais reagimos aos estímulos e interagimos com o ambiente. Veja na figura 9.2. Então, ele está dizendo para a gente ver o grupo de suricatos, né? Que é esse daqui, grupo de suricatos, suricatos ou suricatas até 50 centímetros de altura. Observe a possível chegada de predadores. Esses animais vivem em regiões secas do continente africano, como o deserto de Kalahar, situado na porção sul do continente. Então, eles estão aí em pé, provavelmente estão sentindo a chegada de algum animal, de algum predador. Então, eles estão em pé tudo, né? Tudo em ponto de observação. Então, por isso que ele diz que o nosso sistema nervoso interpreta tanto na audição, na visão, né? Então, saiba mais, sentido do ambiente. As pessoas sentem o mundo da mesma maneira. Apesar de o olho e a orelha funcionarem da mesma maneira em todas as pessoas, a maneira que cada um de nós sentimos o mundo é peculiar e varia com a experiência de vida de cada um de nós, sabe? Assim, facilmente, duas pessoas podem concordar sobre o reconhecimento de um mesmo objeto, uma calça na vitrine, mas o comportamento afetivo em relação a ele pode diferir totalmente. Duas pessoas podem discordar completamente quando ao design. Uma pessoa achará lindo e a outra horrível. Daí ter sentido o ditado popular: gosto não se discute. Respeite-se. Essas diferenças são decorrentes da experiência pessoal de cada indivíduo e de processos culturais. Então, isso é o sentindo o ambiente, né? Então, esse Saiba Mais, ele está mostrando que as pessoas sentem e o mundo da mesma maneira. Como as pessoas vão sentir... as pessoas sentem o mundo da mesma maneira, quer dizer, ele está fazendo uma pergunta, desculpe que eu não fiz a pergunta direito. Então, as pessoas sentem o mundo da mesma maneira, então ele diz que apesar do olho e a orelha funcionar da mesma maneira, mas todas as pessoas veem diferente. Então, ele dá um exemplo aqui. A gente, por exemplo, eu compro uma roupa, ele diz, tem uma calça, você vai ver, um vai gostar, outro não vai, e é verdade, né? Um acha bonito, outro acha feio, não, fulano é bonito. E aí é do gosto da pessoa. O outro sabe mais os outros animais sentem o mundo como ser humano. Então, vamos ver. A sensibilidade humana para os sons é limitada, ou seja, escutamos apenas sons em 20 e 20 mil Hz, né? De somos totalmente surdos para os infrações. Sons abaixo de 20 watts. E os ultrassons acima de 20 mil. No entanto, cães e gatos podem ouvir ultrassons e sons de baixíssima intensidade, assim como sons
sensíveis apenas à luz visível. Outros animais são sensíveis aos raios ultravioletas. A abelha, a borboleta, são um exemplo. Ou intravermelho, serpentes, é outro exemplo. Então, esse... a barulho, né? Isso é. Então ele pergunta, os outros animais sentem o mundo como ser humano? Não, né? Nesse caso, não. Os animais, ele é mais ao som, é tanto que quando ele escuta qualquer barulhinho, você não tem nem escutado. Mas você vê, às vezes, até, por exemplo, gato e cachorro, que é o mais comum que a gente tem, às vezes o nosso animalzinho, ele escuta um barulho e a gente ainda não tem escutado. Até mesmo eles dormindo assim, eles se acordam, percebe, sai latindo quando é um cão. Um gato, ele também percebe quando chega uma pessoa, quer dizer, ele escutou aquele barulho, que ele é mais forte, eles é mais sensível a escutar o barulho do que nós, né? Eles escutam mais do que o nosso. Então tá aí, os outros animais sentem o mundo como ser humano, ele não vai, ou ele escuta mais do que o ser humano. Não tá aqui. Então, Marconito, por favor, né? Próxima página pra gente. Aí vem a visão. Então, ao longo da evolução dos seres vivos, muitos animais desenvolvem estrutura capaz de detectar a luz do sol refletida por objeto. Então, quando ele diz evolução dos seres, então evolução é um processo gradual e com longa duração, o de transformação das espécies dos seres vivos. Então, vamos estudar mais sobre o processo, então vamos ver. Aí ele diz, né? Aí ele diz, essas estruturas conferiram vantagens a esses organismos, porque lhes permitiram contornar obstáculos e localizar presas ou predadores, facilitando a captura de alimentos e a fuga dos predadores. Alguns animais apenas detectam a presença ou a ausência de luz, sem distinguir imagens. É o caso, por exemplo, das minhocas, que têm células sensíveis à luz, fotossensíveis, na superfície do corpo. Em alguns moluscos, como a ostra e o mexilhão, há receptores que captam a direção de onde vem a luz, sem formar imagens. Insetos e alguns moluscos do grupo dos cefalópodes, como polvo e lulas, têm olhos como lentes que formam imagem. Então, você vai ver na figura ponto 3, né, os vertebrados, como peixe, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os olhos formam a imagem e têm estrutura semelhante à do olho humano. Então, aqui ele está mostrando, né, um olho que ele está mostrando, né, uma lula maior pode chegar a 13 metros de comprimento, em ilustração de um olho de lula em corte, que é semelhante aos olhos dos vertebrados, elementos representados em tamanho, não proporcionais. Então, aqui ele está mostrando a lula, ele está mostrando o olho, né? O nervo óptico, tem os músculos, tem a íris, né? Tem a lente, tem o espaço atrás da lente, está mostrando aqui, olha, essa setinha, tem a retina e tem o corpo vítreo, né? Então, tá mostrando o olho da lula, bem diferente, igual. Os insetos têm olhos simples, os ocelos, que acusam a presença da luz e de objetos próximos, e olhos compostos formados pela união de várias unidades dotadas de lentes, que, em conjunto, fornecem imagem dos objetos e são muito sensíveis ao movimento. Dependendo da espécie, pode ter um dos tipos ou ambos. Então, olha só, a gente está vendo uma mosca, né? Está vendo aqui a mosca doméstica.
Então, musca doméstica mede certo. Aqui tem mas mosca doméstica mede cerca de 1 centímetro e tem olhos compostos. Então, vamos investigar a seguir as partes do olho humano e como esses órgãos interagem com o sistema nervoso, possibilitando a percepção e a interpretação de imagens. Então, esse é o olho da mosca. Bem, né? Então, as partes do olho humano. Aí vamos. Se você fechar os olhos e passar suavemente as mãos sobre ele, você vai sentir duas protuberâncias. Os bulbos dos olhos. Aí, globos oculares. Mas quando tu vai ter que passar mais adiante a página. Isso. Não, tá bom. Isso. Obrigada. Então, globos oculares. As pálpebras e os cílios. Então, as pálpebras e os cílios protegem os olhos. Além disso, cada vez que piscamos, certa quantidade de lágrima espalha-se sobre a superfície do olho, umedecendo e lubrificando o bulbo. As lágrimas apresentam substâncias que protegem os olhos da ação da bactéria, evitando uma infecção. Acompanhe descrições dessas partes do olho humano, consultando a figura 9.5. Então, aqui a gente está vendo o olho humano, né? Então, no olho humano, a pupila, a gente está vendo, as pálpebras, a esclere, a íris. Aí ele vem mostrando dentro do olho, né? Dentro do olho nós temos a retina, o nervo óptico, a coroide, a esclera, o músculo, a íris, a pupila, a córnea, o humor aquo e a lente, certo? Então, representando esquemática do olho humano, em vista frontal e detalhes do bulbo do olho, em corte de perfil, cerca de 3 centímetros de diâmetro. O nervo óptico, que conecta o olho ao cérebro, foi parcialmente representado. Elementos representados... Qual é a parte do olho, professora? Oi? Qual é a parte do olho? Do olho, como que eu estava pedindo aqui dentro, é? Sim. Olha aqui, ó, nós temos o olho, a pupila, né? E aqui a gente está dentro do olho, tá vendo? A esclera, a seroide, a retina, o nervo óptico, o corpo vítreo, a lente, o humor aquo. Esse humor aquo é um líquido, né? Que ele contém, ele é sensível, é dissolvido, né? Ele tem um líquido com um sódio, sais. Vamos lá. A íris e o músculo. Representação esquemática do olho humano em vista. Isso. Então, em detalhes do bulbo do olho, encosto do perfil, cerca de 3 centímetros de diâmetro. O nervo óptico, que conecta o olho ao cérebro, foi parcialmente representado. Elementos representados ao tamanho, não proporcionais entre si, cores, fantasias. A camada externa do olho é composta de duas estruturas, a esclera e a córnea. Na esclera estão presos músculos que movem os olhos. Sob a esclera, a coroide ou coroide possui vasos sanguíneos que nutrem as células. A córnea, por sua vez, é transparente. É aquele que nós vimos, né? A córnea. Transparente. Fica na região da frente do olho, no centro dele. Pessoas com problemas da visão, causada por alterações na córnea, podem fazer um transplante,
que consiste em substituir parte da córnea doente por uma saudável. Então, a nova córnea pode melhorar a visão do paciente. Esse é o transplante do órgão mais realizado no mundo e de maior sucesso. Então, aqui, pupila vem do latim, né? Pupila menininha. Ao olhar nos olhos de alguém, vemos nossa imagem refletida em miniatura. A pupila é conhecida também como menino dos olhos. Em outros contextos, essa expressão quer dizer também algo que tem um significado especial para alguém. Então, por isso que tem aquele ditado, né? A pupila dos meus olhos. Sim, a camada. Não, aí a pupila, que é aqui, né? Você quer que mostre, né? A pupila. Então, em uma camada mais interna está a íris, a parte colorida do olho, que fica a poucos milímetros atrás da córnea e é composta majoritariamente por fibras musculares. Sua cor varia. Há pessoa de olhos castanhos, azuis, verdes, entre outras cores. No meio da íris há uma abertura, que é a pupila, por onde a luz entra depois de passar pela córnea. Então, aqui ele diz, observe o que acontece com a pupila em ambiente claro e em ambiente escuro. Com o colega, faça a seguinte experiência. Então, vá a um ambiente bem iluminado e observe a pupila dele. Depois, fique em um ambiente pouco iluminado e repita a observação que você notou. Então, isso aí é verdade. Quando a gente vai para um escuro, que a gente sai, que a gente está no escuro, que vai para um claro, então a gente sente mais um pouquinho uma dificuldade. Vai depois que a pupila se dilata um pouquinho, que a gente vai observar. Do mesmo jeito, quando você está no claro, que entra no escuro, também fica ruim para você observar. Então, é isso que ele quer que vocês façam experiência e de um para o outro dizer, né? Então, você deve ter observado que o ambiente bem iluminado, a pupila fica menor. E no ambiente pouco iluminado, a pupila fica maior. São os músculos da íris que causam essa variação no tamanho da pupila. Então, eles se encontram ou relaxam de acordo com a iluminação do ambiente. Dessa forma, a íris regula a quantidade de luz que entra nos olhos. Em um ambiente bem iluminado, a pupila fica menor, permitindo a passagem de menos luz. Quanto a iluminação é fraca, a pupila se abre, possibilitando que mais luz passe. Então, está explicando porque a gente vê o escuro, né? E também não só a gente, como também, se você observar assim algum animalzinho no escuro, você pode ver, você olha no olho dele, tá diferente, né? Às vezes, A pupila, professora, né? quando tem algum animal que está no escuro, o olho dele fica verde. Fica bem diferente e a pupila fica também até num gato, por exemplo, que é mais normal a gente ver, não é isso? Aí aqui, ó, o ambiente pouco iluminado, a diferença como está, tá vendo? Aí fica a íris, tá vendo? Aqui a íris e a pupila, que é a do meio, como é que tá? Um ambiente pouco iluminado. A íris controla a quantidade de luz que entra nos olhos. E aí vem num ambiente bem iluminado. A íris está aqui, a gente está vendo bem clara, e a pupila, né? Então, fica bem dilatada. A gente quer dizer, isso acontece, você entrando, até você não enxerga nada, né? Então, tá aqui. O ambiente iluminado e o ambiente bem iluminado, certo? Aí, agora, atrás da íris está a lente, ou cristalino. Aí, Marconito, por favor, tu pode passar adiante isso? Isso.
Obrigada. Atrás da lente, atrás da íris está a lente, ou cristalino, que junto com a córnea concentra a luz de modo e forma uma imagem no fundo do olho, na sua camada mais interna e sensível à luz. A retina revê a figura 9.5. Então, que é lá da frente, viu? A primeira que a gente viu. Entre as córneas e a lente há um líquido, que é o humor aquoso, que esse líquido, ele contém águas e sais dissolvidas, né? É bem coisadinho, tipo quase como lágrima, né? Predominante do cloreto de sódio, né? Que preenche esse humor aquoso, que é esse líquido que ele está falando, viu? Com a função de nutrir a córnea e a lente. Entre a lente e a retina há um material gelatinoso, que é o corpo vítreo. Então, ele está dizendo que atrás da íris está a lente, o cristalino do olho, né? E junto com a córnea. E acontece a luz de modo a formar uma imagem no fundo do olho. Na sua camada mais interna, há sensível à luz. Então, vem a retina. Então, essa retina está lá mais na frente, que a gente já viu. Certo? Aí ele diz, entre a córnea e a lente, há um líquido, o humor aquoso. Então, como eu falei, ele é um líquidozinho. Com a função de nutrir a córnea e a lente. Entre a lente e a retina, há um material gelatinoso, que é o corpo vítreo. Então, vamos saber mais um pouquinho. É a fascinante evolução do olho. Então, essa fascinante evolução do olho, o olho humano é um órgão extremamente complexo, atua como uma câmera, coletando, focando luz e convertendo a luz em um sinal elétrico trazido em imagem pelo cérebro. Mas em vez de um filme fotográfico, o que existe aqui é uma retina especializada que detecta e processa os sinais usando dezenas de tipos de neurônios. Embora pesquisadores que estudam... Professora, faltam 4 minutos. Tá certo. Dá tempo de terminar de ler isso, né? Embora pesquisadores que estudam a evolução do esqueleto possam documentar facilmente a metamorfose em registros fósseis, estruturas de tecidos moles, raramente. Viu? Vamos mandar o segundo link, viu? Tá certo. Aí eu termino e faço um exercício, viu, Marconildo? Tá certo. Eu vou mandar o segundo link. Tá certo. Um minutinho, viu, turma? Tô voltando.